Você vai morrer. Mas isso não é uma coisa tão ruim assim. Mas você vai morrer. Talvez não hoje, nem amanhã, mas um dia você vai. E não importa o quanto você finge que esqueceu disso. A morte tá lá, te observando em silêncio, esperando a hora de chamar. Parece pesado, né? Mas relaxa, não é pra te deixar deprimido, é pra te libertar. O problema é que a maioria das pessoas vive como se fosse mortal. Finge que a vida é uma linha infinita e que dá pra adiar tudo. O amor, o sonho, a mudança, o perdão. Depois eu faço. Mas o depois nunca chega. E quando chega, é tarde demais. Pensa comigo, quantas coisas você deixou de fazer porque achou que teria tempo? Quantas palavras engoliu? Quantos abraços guardou? Quantos planos já ficaram na gaveta? A verdade é simples e cruel. A gente vive como se fosse eterno, mas morre como se nunca tivesse vivido. E é aí que entra o tapa na cara. Você vai morrer. Isso é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Porque a morte é o único lembrete real de que nada dura. E se nada dura, não vale a pena se preocupar tanto, né? Sêneca dizia, a vida não é curta. Nós é que perdemos tempo demais. E é isso. A gente gasta energia com coisas pequenas. Com gente que nem lembra da gente. Briga por ego, se estressa por status. Se compara com os outros. Tudo isso pra quê? Pra morrer igual a todo mundo. No fim, o caixão é a mesma coisa pra todos. Não importa se você é CEO, filósofo, faxineiro ou jogador de futebol. Todo mundo irá pó. Mas sabe o que é libertador nisso? Quando você entende que vai morrer, o medo perde a graça. O medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de parecer ridículo. Nada disso importa, porque tudo vai acabar de qualquer forma. É como disse Marcos Aurélio. Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Imagina viver assim, consciente de que cada conversa pode ser a última. Cada pôr do sol pode ser o último. Cada abraço pode ser o último. De repente, as coisas simples começam a importar mais do que as grandes. O barulho da chuva, o cheiro do café, o silêncio de um dia calmo. Você percebe que a vida não é sobre durar, é sobre sentir. Mas a maioria das pessoas prefere esquecer. Finge que a morte é um mito, uma coisa distante, só dos outros. Aí passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, famas, curtidas. E quando a morte finalmente chega, o arrependimento vem junto. Eu devia ter vivido mais. Eu devia ter dito o que eu sentia. Eu devia ter sido eu mesmo. Mas sabe qual que é pior? Ela chega e não avisa. A morte não manda mensagem. Ela não pergunta se você tá pronto. Ela simplesmente chega e leva. E isso é o mais bonito de tudo. Porque é exatamente essa incerteza que dá valor à vida. Se você soubesse o dia e a hora que você vai morrer, nada teria graça. O amor não teria emoção, os sonhos seriam tarefas, o riso seria programado. A vida é arte porque acaba. E é por isso que o tempo é o bem mais precioso que você tem. Cada segundo é uma moeda que nunca volta. Pense nele. O cara vive cercado da morte, tragédia, dor, mas é justamente isso que faz ele seguir. Ele entende que o sofrimento é parte da vida. A morte está sempre ali, no ombro dele, lembrando que cada batalha pode ser a última. E mesmo assim, ele luta. Aliás, ele luta por causa disso. A consciência da morte não te paralisa, ela te empurra, ela te faz agir. Porque quando você entende que o relógio está correndo, você para de desperdiçar tempo com o que não vale nada. Mas o mundo moderno faz ao contrário. Ele tenta te distrair da morte, te entope de telas, promessas e ilusões da eternidade. Compre isso e viva para sempre. Use isso e pareça jovem para sempre. Faça isso e nunca envelheça. Mentira. Você vai morrer com ou sem filtro. Enquanto você tenta fugir da morte, ela tá lá, te observando e rindo. Porque no fundo, ela sabe, quanto mais você foge, menos você vive. Em Naruto, o Itachi entende isso melhor do que ninguém. Ele viveu sabendo que ia morrer cedo, e mesmo assim fez o que precisava fazer. Não porque ele queria ser herói, mas porque sabia que a vida é curta demais para desperdiçar com ódio ou ego. O cara morreu em paz, porque já tinha feito as pazes com a própria morte. É isso que a maioria não entende. A morte não é inimiga, ela é o lembrete. Ela te diz, olha, você tem um tempo, usa bem. E se você entender isso, tudo muda. O medo do fracasso desaparece, a vergonha vai embora. Porque se você vai morrer de qualquer jeito, por que não arriscar? Por que não falar o que sente? Por que não fazer o que ama, mesmo que pareça loucura? O medo da morte é o que mantém as pessoas presas, mas quem aceita a morte se torna livre. Nietzsche dizia,
O segredo da existência é viver perigosamente. Não é sobre se colocar em risco à toa, né? Mas sobre viver intensamente o pouco tempo que foi te dado. Pense em quantas vezes você deixou de viver por medo de perder algo, mas no fim você vai perder tudo de qualquer jeito. O corpo, o dinheiro, a fama, os amigos, a juventude, tudo vai embora. Então por que não aproveitar agora, antes que o tempo te leve tudo com ele? É como o filme Clube da Luta. Quando o personagem entende que pode morrer a qualquer momento, ele se liberta. Ele deixa de ser escravo do sistema, da aparência, da rotina. Ele para de se importar com o que o mundo pensa e aí sim ele começa a viver. Sabe o que é engraçado? A morte é o único destino garantido, mas é o último que a gente aceita. A gente faz seguro pra tudo, menos pra alma. Tem plano de saúde, previdência, seguro de vida, mas não tem plano pra arrependimento. Lembre-se de que vai morrer. É uma filosofia tão poderosa, porque quando você se lembra da morte, você começa a viver de verdade. Você para de esperar o momento certo, porque entende que o momento certo é agora. Imagine se você soubesse que vai morrer amanhã. O que você faria hoje? Ligaria pra quem ama? Sairia pra ver o pôr do sol? Pararia de brigar por besteira? Pois é, a diferença é que na real, você não sabe se vai morrer amanhã. Então por que vive como se soubesse que não? A morte é inevitável, mas o arrependimento é opcional. E quando você aceita a finitude, a vida ganha outra cor. As preocupações pequenas perdem o peso, a pressa desaparece e sobra só o que importa, a paz de estar vivo agora. Nesse anime, as pessoas são julgadas depois da morte, não pelo que fizeram de certo ou errado, mas por como viveram. E quase todas se arrependeram de não ter vivido de verdade, de terem se deixado levar por orgulho, medo, aparência. Você não precisa esperar morrer para perceber isso. Acorda agora, enquanto ainda tem tempo. Tem mais uma coisa. A morte não é o fim. Ela é espelho. Ela reflete a vida que você viveu. Se foi uma vida cheia de arrependimento, a morte pesa. Se foi uma vida cheia de presença, ela chega leve. A morte é justa. Ela não escolhe quem leva, mas mostra quem realmente viveu. Então respira. Olha em volta. Tudo isso vai acabar. E é por isso que é tão bonito. A beleza está justamente no fato de ser passageiro. O amor só é intenso porque pode acabar. O pôr do sol só é mágico porque dura pouco. A vida só é preciosa porque termina. Aceitar a morte é aceitar a arte da impermanência. Quando você entende isso, nada mais te prende. E a real é essa. Você vai morrer. Mas até lá, você pode viver do jeito que você quiser. Pode até escolher ser refém do medo ou aliado da consciência. Pode desperdiçar o tempo tentando parecer eterno ou usá-lo para deixar sua marca no mundo. A morte vai te levar de qualquer jeito. Mas o que você faz até lá, é isso que define se você realmente viveu. É como disse Sêneca. O que importa não é o quanto tempo você vive, mas o quanto você vive dentro do tempo. Então vive, ame, erre, perdoa, sente. Porque um dia o relógio para, e tudo que vai restar é o eco do que você escolheu ser enquanto ainda respirava. Você vai morrer. Isso é libertador, porque quando você entende que nada é eterno, finalmente descobre que realmente vale viver.